Bora falar do jogaço de domingo agora. Palmeiras e Flamengo, como eu te disse, ao vivo na Globo, a partir das 3h30 da tarde, já começa a transmissão, bola rolando às 4, tá? Vou conversar com o Edson Viana para contar pra gente como é que tá a preparação desse jogo. É um dos jogos, aqueles jogos que a gente espera na temporada, né? Jogaço, né, Edson? É isso aí, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu falo aqui no CT do Ninho do Urubu. O Flamengo treinou hoje de manhã na preparação para esse jogão de domingo fora de casa. O Flamengo tentando encurtar a distância para o líder Palmeiras, que nesse momento está em 4 pontos. Para esse jogo, o Felipe Luiz tem um problema na lateral direita, já que o Wesley está suspenso. E aí o substituto natural é o Varela, que jogou contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Foi muito bem, fez um gol, deu uma assistência, tem mais uma chance aí para mostrar serviço para o chefe. Para esse jogo também existe a expectativa da volta do Arrascaeta ao time titular. O Arrascaeta que foi poupado no jogo contra o Botafogo e entrou contra o Botafogo da Paraíba no segundo tempo, apenas cerca de 25 minutos. O Felipe Luiz controlando bastante o uso desse jogador que é tão importante. A gente lembra que o Arrascaeta é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, com 7 gols ao lado do Verratti do Vasco. Como você disse, é um jogo que ultimamente vem sempre despertando muita expectativa, porque são dois times dominantes, vem conquistando muitos títulos, mas num recorte recente o Flamengo vem muito bem. Nos últimos 5 jogos, apenas uma derrota, com 2 vitórias e 2 empates. A gente lembra que, por exemplo, no ano passado, o Flamengo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil nas oitavas de final e pavimentou o caminho rumo ao título. São 2 defesas muito sólidas também, as 2 melhores defesas do Brasileirão, levaram apenas 4 gols cada, então expectativa de um jogão para domingo. Escobar, eu volto com você. Bora falar sobre o Flamengo, que negocia a contratação de Ezequiel Barco, meio atacante argentino de 26 anos de idade. Não confunda com o Barco centroavante, veterano, que passou há bastante tempo pelo futebol brasileiro. Esse Ezequiel Barco surge no Independiente da Argentina, é negociado com o Atlanta United dos Estados Unidos, volta para a Argentina para jogar no River Plate e nesse momento pertence ao Spartak Moscou da Rússia. Muito bom jogador, pode atuar ao lado do Arrascaeta ou até um pouquinho mais avançado. Nesse momento, na primeira temporada pelo Spartak, números interessantes, 35 jogos, 14 gols e 9 assistências. Quem noticiou sobre a negociação foi a TNT Sports da Argentina. Importante contar que o Barco já havia sido revelado como um dos alvos do Flamengo, quando o chefe de scout do Fla foi dar uma entrevista ao Globo e flagraram o computador desse chefe de scout com 11 nomes. Entre os nomes que estavam na mira do Flamengo aparecia do Ezequiel Barco. Jogador que custou na temporada passada ao Spartak Moscou 14 milhões de euros. Não se trata de uma operação fácil nem barata, mas se o Flamengo conseguir a contratação dele, vai fazer um golaço. Só para completar sobre o rubro-negro, o Flamengo renovou o contrato com Pablo Lúcio, joia das categorias de base, que teve seu vínculo estendido até 2030. Para fechar, em relação ao Fla, o zagueiro Pablo, completamente encostado e fora dos planos da diretoria, foi oferecido a alguns clubes brasileiros, entre eles o Atlético Paranaense. Agora é o seguinte, vai disparar ou não vai disparar, Mariana? O Palmeiras? É. Só que tem um Flamengo no caminho. E aí é uma montanha daquelas das mais altas a serem escaladas, hein, Pedro Henrique Torre? Bom dia. Tudo bem, Bruno? Muito bom dia para você, um abraço para todos aí, beijo, Mari, enfim, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. O Flamengo quer assim se apresentar, né, como uma montanha difícil para ser escalada pelo Palmeiras e aí não deixar de ser uma barreira mesmo ali na frente, lá no Allianz Parque. Quem sabe conseguir uma vitória, diminuir para 1 ponto essa vantagem dos verdes na liderança do Campeonato Brasileiro e aí conseguir manter ali pau a pau essa disputa que vinha sendo assim pela liderança da competição, né? Porque tem poucos jogos aí até a parada para o Mundial, não seria nada interessante perder esse jogo e aí o Palmeiras já abrir 7 pontos, ficaria um pouco complicado, poderia dar aquela tumultuada tradicional no ambiente, né? Então o Flamengo está se preparando, treino pela manhã agora no Ninho do Urubu e tem aqueles probleminhas de sempre, o Alan e o Pulgar ainda com lesões musculares, estão sendo trabalhados para voltar, mas sem tentar acelerar tanto assim, embora seja um jogo muito difícil, mas é sempre bom lembrar que na próxima semana o Flamengo ainda tem um compromisso importantíssimo contra o Deportivo Táchira no Maracanã e precisa vencer para confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. O mais provável é que voltem
nessa partida, né? Pelo menos um deles. Então o Flamengo pode ser que fique sem o Pulgar, especialmente, que é titular. Também o Plata fica fora ainda, aquele edema no joelho direito, preparado para a Copa do Mundo de Clubes, assim como o De La Cruz sofreu entorse no joelho esquerdo contra o Botafogo, também vai ser preparado para a Copa do Mundo de Clubes, se assim espera o Flamengo recuperar o uruguaio até lá. Em relação a Arrascaeta e Pedro, o Felipe Luiz deixou um tanto quanto aberto se vai utilizar o Pedro desde o início contra o Palmeiras, porque foi a primeira vez que ele atuou 90 minutos depois da lesão contra o Botafogo da Paraíba no meio de semana. Fez até o gol, ele foi substituindo, o Pedro não saiu, fez 90 minutos pela primeira vez. Como é que o corpo vai reagir depois de 90 minutos pela primeira vez, após 7 meses parado pela lesão? Então vai observar, e tem a questão da intensidade. A Arrascaeta ficou fora contra o Botafogo, voltou a ser relacionado e jogou 20, 25 minutos contra o Botafogo da Paraíba. Então vai observar se vai colocar os dois, quem sabe, a questão da intensidade. O Palmeiras exige muita questão física também, então é isso que está estudando o Felipe Luiz, é o que temos para o momento. Então o Flamengo está estudando bastante para confrontar as ideias de Abel Ferreira. Bruno, Mari. Amigas e amigos, uma ótima sexta-feira para todos. Domingo é guerra, domingo é dia de decisão e domingo é dia do Flamengo amassar a equipe do Palmeiras com tudo. Eu tô muito confiante, quero também saber como que vocês estão, né, para esse grande confronto, né, de domingo. Vocês estão na expectativa muito boa de que o Flamengo, mesmo jogando fora de casa, a gente sabe que o desempenho do Flamengo jogando fora de casa não é o mesmo jogando no Maracanã, ainda mais com um time que tem um Palmeiras com Esteva, Paulinho, sabe, diversos jogadores muito bons, né, o Flaco Lopes, enfim, o Maurício vem fazendo boas partidas com a camisa do Palmeiras. É um time muito físico, é um time que vai jogar ao lado do seu torcedor. Então assim, o Felipe Luiz tem que pedir para que os jogadores fiquem ligados os 90 minutos e vamos torcer para que o Flamengo possa voltar para o Rio de Janeiro com os 3 pontos, com a vitória, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? Quero ver a opinião de todos vocês. E agora falando, né, sobre Mercadão da Bola, acabou de sair agora no portal do Coluna do Fla, né, dando conta que o Flamengo, a imprensa também argentina, está dando conta de que o Flamengo tem interesse no baixinho, no ponta baixinho, Ezequiel Barco, né, pelo fato do Michel, né, do Michael, né, ter, assim, interesse, né, um clube lá do Catar quer a contratação do Michael, então o Flamengo já sabendo disso, já tá mapeando quem pode ser o substituto do Michael, e é claro, o Ezequiel Barco joga muito mais bola, né, do que o Michael, né, então assim, tô muito feliz de estar jogando lá no Spartak, né, vamos torcer para que ele consiga, né, que o Flamengo consiga, né, formalizar uma proposta, né, e que o time dele possa aceitar a negociar o jogador. O jogador também tem um grande sonho, né, de jogar com a camisa do Flamengo pela grandeza, né, ele teve há pouco tempo aqui jogando no River Plate, né, foi formado nas categorias de base do Independente, então assim, é um cara que tem apenas 26 anos, muito bom jogador, rápido, habilidoso, serve bem aos companheiros, então assim, vamos torcer para que ele venha para o Flamengo e faça muito sucesso por aqui. E outra, muitos torcedores do Flamengo pedindo a chegada do Cristiano Ronaldo, né, o jogador que ficará livre no mercado, não irá renovar com o Nasser. Então assim, seria uma boa no Mengão Cristiano Ronaldo? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!